boa noite, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos hoje na 4ª semana da nossa série, O Deus que Tudo Pode. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga, o Deus que tudo pode. O Deus que pode todas as coisas, que também é o mesmo Deus que diz a você que tudo é possível ao que crê. Sabe, uma das coisas que a palavra de Deus traz dentro do nosso espírito é, de fato, fé. Fé para crer em milagres, fé para buscar milagres, fé para ministrar sobre outros o milagre de Deus. Então, eu creio que essa série é uma série para te encorajar. Agora, na hora da adoração, o Senhor me trouxe uma palavra no Espírito, no final dessa última canção, quando nós cantávamos, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Quer dizer, pensa bem, ainda que tudo esteja dando errado, ainda que tudo ao seu redor, você olha para uma coisa atrás da outra, uma sequência de tragédias, uma sequência de más notícias, e não é o Brasil. Não é o Brasil, aqui é a Bíblia, Abacuque, né? Que não está vivendo os tempos que estamos vivendo, onde você pensa assim, gente, não tem como descer um degrau mais. E aí você abre o outro dia as notícias e está um degrau a mais. Né? Você só vai descendo, descendo, descendo. Você diz, meu Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que nada que deveria, ou que poderia naturalmente estar acontecendo, porque aqui são coisas naturais. E o Espírito Santo trouxe essa palavra agora, na última canção que a gente estava cantando, o Senhor me trouxe essa palavra. Ainda que você olhe para o lado, olhe para o outro, e naturalmente, tudo o que poderia estar acontecendo, não está acontecendo naturalmente. O texto diz, todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus. Que Deus é esse? Não é o Deus dos meus milagres, é o Deus da minha salvação. Não é o Deus que me agrada por aquilo que Ele faz para mim, que me abençoa, não, é o Deus que me resgatou, me redimiu, me tirou do império das trevas, me trouxe para o reino do Filho do seu amor, não importa como as coisas estão ao meu redor, aleluia, o Senhor Deus, pode aplaudir o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Queridos, essa é uma convicção que a gente precisa ter todos os dias, todas as manhãs quando acordamos, todas as noites quando vamos nos deitar, todas as vezes que você pega a estrada, todas as vezes que você, sabe, tem um desafio, todos os dias você precisa entender que você tem um Deus, que Ele é o teu Deus, independente daquilo que está ao seu redor. E de fato, todos os dias nós somos, sabe, nós somos praticamente assaltados da nossa fé. Assaltados, é só uma introdução que eu quero te dar. Porque nós somos assaltados da nossa fé. Nós somos, sabe, confundidos até na nossa pregação, na nossa proclamação. Quantas vezes você sai daqui no domingo debaixo de uma palavra, e durante a semana, tudo que você ouve, tudo que você vê, pessoas que você conversa, parece que aquela palavra vai, sabe, sendo roubada do seu coração, vai sendo minada de dentro de você. E aí você diz, meu Deus, eu preciso que algo me renove. E eu creio, querido, que a palavra de Deus, a presença do Senhor na nossa vida, a intimidade que temos com Ele, é que de fato alegra o nosso coração, põe na nossa boca um cântico novo, nos faz colocar, sabe, vestes para enfrentar as nossas guerras e as nossas lutas. É o Deus que tudo pode. E se há uma coisa nesse tempo que eu creio,
é que nós temos um Deus que tudo pode. Deus que pode reverter situações, circunstâncias, um Deus que pode sarar a nossa nação, um Deus que pode sarar a terra, um Deus que pode salvar pessoas, um Deus que pode trazer avivamento em tempo de perseguição, em tempo de tanta guerra, de tantas más notícias, um Deus que se manifesta no meio do caos. Eu creio nisso. Agora, com quem Ele conta para essa manifestação? Ele conta com você, meu irmão. Ele conta com a igreja. Porque a igreja logo mais não vai estar mais aqui. Então, é tempo de fato você abrir a sua boca. É tempo de fato você dar o seu testemunho. E de você ter uma palavra que, sabe, que entra em choque com a palavra do mundo. Entra em choque. Então, o tema dessa noite é o Deus que pode remover o cativo do seu cárcere. O Deus que pode tirar aquele que está aprisionado, aquele que é prisioneiro do seu caos, prisioneiro das suas transgressões, prisioneiro dos seus pecados, prisioneiro dos seus erros, prisioneiro do seu passado, prisioneiro das tragédias que já movimentou a sua vida, prisioneiro dos seus erros. Você que um dia, ou que está hoje, aprisionado em algo, é preciso que você receba essa palavra. Se você tem amigos que estão aprisionados, envie essa palavra agora para ele. Aproveita aí o Wi-Fi da igreja, Projeto Vida, gratuito. Grátis. E aí você abre ali, é tão bom quando você chega no lugar, e você abre ali, e aquele sinalzinho do Wi-Fi está sem senha. Olha que coisa boa, gratuito. Apóstolo, mas o meu não funciona nem a pau aqui dentro da igreja. É porque Deus então não quer que você, sabe, se distraia, fique em paz, não fique aborrecido, não vai lá na cantina, fica procurando um sinal assim, vou subir lá na montanha porque eu preciso. Mas agora manda essa palavra para seus grupos aí de WhatsApp, para pessoas que você sabe que estão encarceradas. Você também que está online, manda o link do culto para outras pessoas, para sua família, tio, avó, sabe? Pessoas que estão agora precisando de ouvir essa palavra. E talvez ele não possa ouvir agora, mas ele pode ouvir amanhã cedo, ele pode ouvir em algum outro momento essa palavra, porque eu creio que Deus pode fazer algo. E quando você mandar a palavra, você libera uma palavra sobre ele. Diga em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra vá coberta de unção, vá coberta mesmo de autoridade, de poder, para tocar aquele que está cativo, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então vamos lá. Salmo 142 diz assim. Deixa eu tomar uma aguinha. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor e derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Esse é um salmo de Davi, que em uma das muitas das suas perseguições, porque outro homem para ter história de perseguição, de inimigo, de levante contra ele, Ele tinha alguma coisa, tinha uma unção sobre a vida dele, que fazia com que, de fato, todo mundo que tinha alguma coisa contra Deus, olhasse para Davi e transferia esse anti-Deus para Davi, ficava anti-Davi. Apóstolo, eu pensei que isso só acontecia comigo. Não. Talvez essa unção também esteja sobre a sua vida. Pessoas que não, pessoas que são contra Deus, contra a igreja, contra a fé, contra a santidade, contra a família, contra a moral, contra tudo aquilo que você
todos os seus valores, a pessoa também, ela fica indignada e se levanta contra você. Então, é algo comum e que vai só piorar. A tendência é que piore. A tendência é que, de fato, você seja mesmo, ao mesmo tempo que pessoas sejam atraídas a Deus por sua causa, você também possa atrair inimigos que se levantam contra você. E numa dessas perseguições, Davi escreve esse salmo. Por quê? Porque ele se sentia aprisionado dentro das suas muitas guerras, das muitas perseguições, das lutas, daquilo que trazia a sua alma perturbada. Cárcere. O que é um cárcere? Cárcere, claro, você conhece de filmes que você já viu, talvez você já viveu alguns deles, talvez você já passou uma noite, 1 ano, 2 anos, você já cumpriu pena numa penitenciária, numa cadeia, e você sabe bem o que é a realidade de um cárcere, a realidade de uma prisão. Talvez você nunca passou por isso, mas já assistiu algum filme, e você pode até ter mais ou menos a ideia de pessoas talvez que você conheça, que já tenha passado por situações como essa. Cárcere é um lugar sombrio, um lugar solitário, mesmo que abarrotado de pessoas, onde pessoas guardam as suas transgressões, onde pessoas guardam os seus pecados, os seus crimes, as coisas que fez durante a sua vida, as suas condenações, as suas culpas, as legalidades contrárias que o fizeram estar ali. O cárcere é um lugar sombrio, não apenas fisicamente, mas principalmente porque cárcere, e aí não só um cárcere físico, mas vamos trazer para cárcere também como um lugar onde a nossa alma pode estar aprisionada, onde a nossa mente, os nossos sonhos, onde nós, seres humanos, muitas vezes nos escondemos para nos privar de algumas coisas, ou até mesmo para nos proteger de pessoas, nos proteger de episódios, nos proteger de decepções, nos proteger de pessoas que intentam contra nós. O cárcere, ele é um abrigo. Como assim, apóstola? É, um abrigo. É um lugar aonde você, muitas vezes, faz ali o seu cantinho e abriga aqueles que se sentem acusados, culpados e condenados. Diga comigo, acusados, culpados e condenados. Essa é uma tríade forte: culpa, acusação e condenação. Mas muitas pessoas estão debaixo dessa tríade. Estão aprisionadas, estão encarceradas nessa tríade. E não consegue sair dela. Talvez você venha para a igreja, você canta, você adora, você tem uma célula, mas as coisas que você já fez na sua vida, as transgressões, os pecados, os erros cometidos, elas te aprisionam. Essa tríade tem levado muitas pessoas a uma autossentenciação de pena. Pena aqui de penalidade, de punição. Pessoas que vivem aprisionadas, encarceradas por toda uma vida, a partir de um erro ou de muitos erros cometidos em um passado sem Deus. Ou às vezes até num passado com Deus, porém, cometeu transgressões e pecados, e isso fez com que você hoje se sinta alguém imperdoável. Acusação, culpa e condenação. Eu creio, querido, que nesta noite, o Deus que tudo pode, vai remover todo aquele que se sente cativo, que vive num cativeiro, que se comporta como alguém aprisionado, que, sabe, está debaixo dessa condenação, que está o tempo todo, sabe, sendo levado pela culpa, ou até mesmo paralisado pela culpa,
Você não se sente perdoado, você não se considera perdoado, você não se considera digno. Então, vamos lá. A Bíblia fala de muitos homens que viveram a experiência do cárcere. Muitos homens. Porém, estes mesmos homens foram removidos do cárcere para que pudessem reconstruir a sua vida. Querido, quando você recebe uma palavra e você toma posse dessa palavra, seja uma palavra de cura, seja uma palavra de fé, seja uma palavra de libertação, seja uma palavra de reconciliação, de restauração, de perdão sobre pessoas, seja qual for a palavra que o Senhor libera sobre a sua vida. Quando você toma posse dela pela fé, você se apropria dela, e você começa a viver debaixo dessa palavra, você tem a possibilidade de reconstruir a sua vida e viver debaixo de um novo propósito. Creia nisso. Você está aqui hoje para receber uma palavra sobre a sua vida, e essa palavra tem poder para te levar a um novo propósito, tem poder para quebrar todas as cadeias, todos os grilhões, quebrar todas as culpas, as acusações que estão sobre a sua alma, sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos. Gênesis capítulo 39, versículo 20 diz assim: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali José ficou onde? Na prisão. Juízes capítulo 16, versículo 21 diz: então os filisteus pegaram ele e lhe vazaram os olhos, Sansão, e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então, vemos aí Sansão preso. Jeremias capítulo 37, versículo 15. Os príncipes irados contra Jeremias. Quem era Jeremias? Gente, Jeremias era um profeta. Um homem bom, um homem de Deus, um homem, sabe? Cheio da unção de Deus e da autoridade. Aqui diz: os príncipes irados contra Jeremias açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Atos capítulo 12, versículo 4, esse texto você conhece. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Pedro. Atos capítulo 16, versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Glória a Deus. Aqui são pessoas da Bíblia, homens de bem, homens chamados pelo Senhor, homens com um propósito, homens com uma missão, homens que amavam ao Senhor, chamados por Ele para cumprir o propósito. Esses homens foram um dia parar numa prisão. Apóstola, deu até medo agora. Será que eu vou para a prisão? Eu quero falar sobre cárcere, não só físico, de forma alguma eu quero me atentar para o físico, mas eu quero falar sobre as prisões que muitas vezes estamos imersas nela. E basicamente eu quero falar sobre culpa, condenação, sobre acusação. Porque são as fases de um cárcere. Então o cárcere tem 3 fases. A primeira delas, a culpa. Qual é a primeira delas? Culpa. Diga de novo. Isso, culpa. A culpa é um sentimento, uma sensação, um peso, é um jugo, é uma tormenta mental, uma tormenta emocional, é um pensamento contínuo,
A culpa é como se fosse uma goteira no meio de uma tempestade. Tum, tum, tum. Quando você pensa, parou a chuva. Passa uns minutinhos, ela começa de novo. Tum, tum, tum. A culpa é essa constante angústia, uma tristeza por algo ou por não ter sido como deveria alguma coisa. Você fica pensando ali, eu podia ter sido mais feliz. Eu podia ter casado com outra pessoa. Eu podia não ter tido filhos. Eu podia ter sido mais rígida com os meus filhos. Eu podia ter mudado de cidade. Então você fica ali atormentado. Eu não deveria ter feito o que eu fiz. Eu não deveria ter aceitado aquele convite. Eu não deveria ter ficado com determinada pessoa. Eu não deveria ter trocado de carro. Sei lá, eu não deveria ter feito algo. Desde de uma simples escolha, até uma transgressão, um pecado. Eu não precisava ter passado aquela noite como eu passei. Então, a culpa é essa sensação por ter cometido erros que não deveria ter cometido, ou que poderia ter evitado ter cometido. É por não termos feito a escolha que pensamos que faríamos. Na culpa nós encontramos a base para uma autotortura. Diga, autotortura. Então, muitas pessoas dedicam a sua vida a tentar ser melhor, serem diferentes do que são. E a maioria das pessoas vivem apenas em função de uma imagem ideal. E quando você não alcança essa imagem ideal, você corre o risco de cair num jogo punitivo. O que é isso? Autotortura. Você ficar se torturando por aquilo que você não fez, por aquilo que você fez e não deveria ter feito, por aquilo que você não é, por aquilo que você gostaria de ter sido, mas não se tornou. Entendeu? Então, é uma autotortura, um autoaborrecimento. Quantas pessoas ficam deprimidas, tristes, chorosas, angustiadas, iradas, chateadas. Por quê? Porque começa a pensar naquilo que não é, naquilo que não se tornou, naquilo que não fez, naquilo que não tem, naquilo que o outro tem, e você pensa, eu deveria estar no lugar do outro. Então, é uma autossabotagem, é um autoaborrecimento, é um autocastigo, é uma autopunição. Isso se chama culpa. A culpa é um autodesprezo. Tudo aquilo que você se tornou não é suficiente. Tudo aquilo que você é hoje não é suficiente. Tudo aquilo que você tem não é suficiente. Então, tem pessoas que vivem, constroem o seu dia debaixo de um autodesprezo. É uma vingança de nós mesmos por não termos atendido a expectativa que tínhamos a nosso respeito. Apóstolo, eu vivo debaixo dessa culpa. Eu não fui uma boa mãe. Eu acho que eu não fui um bom pai. Eu acho que eu não sou uma boa esposa. Eu acho que eu não sou uma boa filha. Eu acho que eu não sou um bom filho. Eu acho que eu perdi tempo na vida. Eu acho que se eu morresse hoje, ninguém ia se lembrar de mim mais. Tem pessoas que vivem assim, debaixo de um jugo, debaixo de um cárcere, aprisionado no cárcere da culpa. E isso é a primeira fase deste cárcere que o Senhor quer tirar você nessa noite. A culpa é uma autossabotagem que impede você de experimentar o perdão, impede você de experimentar a alegria, impede você de experimentar a leveza da vida, e impede você até mesmo de enfrentar as dificuldades da vida. Porque, sabe, na vida você vai ter aflições, você vai ter dores, você vai ter dia mal, você vai ter situações, pessoas que não gostam de você, você vai ter muitos intempéries na sua vida, e você vai ter que aprender a sobreviver a eles, conviver com eles, superá-los
e não pensar que tudo é por sua culpa. A culpa é uma resistência interior dentro de você, aqui, ó. E que muitas vezes também se aloja aqui na nossa mente. É uma resistência interior ao arrependimento. Quem tem culpa não se arrepende. E tem pessoas que vivem a vida toda justificando os seus erros, mas nunca abre mão daquilo que é seu, da culpa, para se arrepender. É só uma chave. É uma chave. É virar uma chave. O arrependimento já quebra todo esse jugo da culpa, quando você se arrepende. Mas sofrer silenciosamente é a escolha que muita gente faz. Tem gente que escolhe sofrer por aquilo que fez, de uma forma silenciosa e de uma forma secreta. O seu objetivo é aprisionar, o objetivo da culpa é aprisionar a sua mente. É prender a sua mente e impedir que você retome a sua vida depois que você se arrepende de um erro cometido. Tem pessoas que não conseguem avançar. Por quê? Porque está preso num erro. E o apóstolo, o que eu faço para sair desse erro? Meu irmão, se arrepende e manda ver. Continua a sua jornada. Sabe, você precisa aprender que muitas situações, muitos erros cometidos, muitos pecados cometidos, têm consequências. Você precisa assumi-los, você precisa se arrepender, você precisa confessar, restituir a quem tem que ser restituído, pedir perdão a quem tem que ser pedido perdão, perdoar quem tem que ser perdoado e andar. E andar. Porque no andar, você vai vencer o mar, você vai vencer o deserto, você vai vencer as tempestades, você vai passar pelo vale da sombra da morte, até você chegar à terra boa que mana leite e mel. Agora, se você ficar ali preso em algo que você cometeu, você já vai ser vencido, vai ficar encarcerado na culpa. Segunda fase, a acusação. Qual é a segunda fase? Acusação. Então, o cara não, sabe, ele não está feliz só com a culpa. Ele não se contenta de só ter esse sentimento dentro dele. Aí isso cresce. Bota um pouquinho aí de fermento, dá uma batidinha leve. Né? Não pode bater muito, porque senão não cresce, leve. E aí vem a segunda fase, acusação. A acusação é o segundo ponto. Existe uma voz interna dentro de nós chamada consciência. Apóstolo, mas a gente que é crente, a gente tem a consciência e tem o Espírito Santo que trabalha na nossa consciência. Mas a consciência é algo humano, todos nós temos. Levante sua mão direita e diga, eu tenho consciência. Mesmo que eu use pouco, mas ela está aqui. Eu preciso colocá-la em movimento. Tem gente que parou lá na primeira frase, não, sabe, resistiu, em nome de Jesus. A gente tem que botar a consciência em movimento, meu irmão. Quem aqui já comeu morango do amor? Não, você. Quem não comeu morango do amor ainda? Ai, gente, sério, por que você não comeu? Porque você é um opositor. Olha, gente, eu cheguei, a gente passou 4 dias de folga, eu e meu marido. Consegui carregá-lo comigo. Né? E aí eu falei, do dia 22 ao dia 26, você não arruma agenda, você tem uma agenda comigo. Catei ele e levei ele comigo para passear. E chegou lá, todo Instagram que eu abria, morango do amor. Morango do amor, morango do amor. Na cidade que eu estava não tinha morango do amor, só tinha o amor, mas não tinha o morango. Tinha o morango separado do amor, no café da manhã. Então era um negócio. Aí eu falei, gente, vamos. Então eu fiz um almoço lá em casa no sábado para os filhos. Qual foi a sobremesa?
Morango do amor. Eu falei, vou arrumar esse morango do amor. Aí comprei 10 morangos do amor. Não foi todos os filhos, alguns ficaram sem amor. Bom, sem morango do amor. É? Mas, gente, a hora que a gente comeu aquele morango do amor, eu não sei se ele estava gostoso, se ele que era, mas ele estava com um sabor de vida, um sabor popular, um sabor instagramável, né? Aquela coisa assim. Então, amém, né? Porém, quem está de dieta aqui? As mulheres, levanta a mão e fala, todos os dias eu tenho que estar de dieta. Mesmo que eu coma. Mas eu estou de dieta. Isso traz uma chamada à existência, aquilo que não existe, a consciência que não existe, mas tudo bem. E aí tudo bem, você foi lá e comeu um morango do amor. Agora não significa que você vai todos os dias. Um dia é o morango do amor, outro dia é a maçã do amor, outro dia é o abacaxi do amor. E aí vai na uva do amor, você vai inventando um monte de coisa e abre, né? Você tem uma consciência. Uma consciência de que nem tudo o que você quer é possível. Porque vai ter consequência no seu corpo. Estou fazendo essa brincadeira para você acordar. Mas existe uma voz interna em nós, que nós precisamos exercitar, meu irmão. A gente precisa exercitar isso. Porque nem tudo que os nossos olhos desejam, nós podemos colocar para dentro do nosso corpo. Isso se chama concupiscência. E a palavra do Senhor nos ensina que quando o Espírito Santo de Deus está na sua vida, você não se deixa levar pelas concupiscências dos seus olhos. Porque os nossos olhos desejam coisas. Desejam roupa, sapato, viagem, pessoas, amigos, comida. Parece que ele só quer coisa que não presta, né? Que endivida a gente. Faz parte, irmãos. Faz parte do Éden. Culpa da Eva e do Adão. Não é sua culpa, em nome de Jesus. Mas, a partir do momento que você não exerce a sua consciência naquilo que você deseja com os olhos, o que você se torna? Alguém glutão, alguém invejoso, alguém endividado, alguém vaidoso, alguém adúltero, alguém, sabe, que se envolve com um monte de gente. Por quê? Porque você não tem consciência. Então, a consciência nos permite compreendermos a dimensão dos nossos erros. A acusação é quando essa voz, consciência, essa voz, ela não encontra um interruptor para desligar. Então, você fica o tempo todo ligado naquilo que você fez de errado. Naquilo que, sabe, você não consegue se desligar. Essa voz vai tomando uma proporção, tá vendo? Você fez de novo, tá vendo? Você pecou de novo, tá vendo? Você comeu de novo, você caiu de novo. E essa voz da consciência, ela é tão constante, porque como você desliga essa voz? Se arrependendo. Qual é o interruptor? O interruptor é o arrependimento. Então, agora, arrependimento, eu não vou fazer mais. Não. A palavra do Senhor diz que arrependimento é você tomar consciência daquilo que você fez e você dar as costas para o pecado e começar uma nova jornada por um outro caminho, um caminho oposto. Então, o que acontece é que muitas vezes nós não temos esse encontro, a gente não desliga esse interruptor a partir do arrependimento. A gente não se arrepende genuinamente. Arrependimento não é remorso. O que é remorso? Remorso é você ficar sofrendo por aquilo que você fez errado. Eu choro, e não sei o quê, e põe no Instagram. Comi um morango do amor, não resisti, comi o segundo. Acordei às 3 da manhã e comi o terceiro. Por quê? Porque os meninos não foram lá em casa, sobrou 3, eu comi os 3. Sabe, remorso não muda em nada. Agora, arrependimento, sim. Obrigado, Senhor, porque essa semana eu não comi mais nenhum morango do amor.
faço um voto contigo. Mas se você me der, vai ser muito bem-vindo, viu? Mas a gente precisa entender que é uma diferença. Tem gente que chora pelo seu pecado, mas amanhã está fazendo de novo. Você chora pelo seu erro cometido, mas amanhã você está caindo no mesmo erro. E aí você fica, sabe, nesse looping constante. E essa voz vai tomando proporções, grandes proporções, até se tornar seu algoz, o seu acusador. Tem pessoas que estão debaixo de uma acusação constante. Essa voz, ela amplia a culpa. Ela amplia a sua culpa. Você acordou e está culpado por algo que você fez lá no seu passado, que você não consegue resolver, você não consegue se reconciliar, você não consegue superar, você não consegue vencer, e vem essa voz a noite toda falando na sua cabeça. Então essa voz da culpa, ela amplia esse sentimento de culpa e abre um caminho para a acusação. Então, enquanto o arrependimento, olhe para mim, enquanto o arrependimento abre um caminho para o perdão, a acusação te leva a percorrer uma outra rota, a rota do encarceramento. Pessoas aprisionadas na culpa, que vivem se sentindo acusadas. A culpa, querido, é um aguilhão. Aguilhão é um objeto pontiagudo, que fica o tempo todo te ferindo. A culpa é um aguilhão que sustenta a dor e a vergonha dentro de você. A culpa é um registro que não te permite esquecer. Tem pessoas que não conseguem esquecer de erros cometidos no casamento, no trabalho, na adolescência, na faculdade, no namoro, com seus filhos. A culpa é um dispositivo maligno, que sempre que você tem uma oportunidade, a acusação faz isso também, é um dispositivo maligno que sempre que você tem uma oportunidade de ser feliz, ele é acionado. Sabe? Comecei um relacionamento. Meu filho veio do encontro com Deus e a gente se reconciliou. Então, todas as vezes que você tem a oportunidade, encontrei um novo emprego, fui promovido, vim para uma igreja agora. Sabe, eu já tive tantos erros, cometi tantos erros em outras igrejas. Eu estou numa nova igreja. E todas as vezes que você tem a oportunidade de ser feliz, esse dispositivo da culpa e da acusação é acionado para trazer à sua memória um passado que te pune. Um passado que te aprisiona. Então, a acusação é uma punição da alma para te manter devedor dela. A culpa e a acusação é uma punição da alma para te manter devedor. É uma sentença que eu dou a mim mesmo e que me condena a viver uma vida oprimida. Então, a acusação me faz me sentir todos os dias devendo. Devendo para o mundo, devendo para o marido, devendo para a esposa, devendo para os filhos. Muitas vezes, olha só, aquele a quem confessamos, porque muitas pessoas têm uma experiência de arrependimento e têm uma necessidade de confessar para alguém. Isso é saudável. Você confessar para alguém de sua confiança, às vezes isso tira. Você já foi num lugar onde você falou aquilo que você estava vivendo, algo do seu passado, e você acabou de falar tudo aquilo. Eu me sinto leve agora. Parece que saiu um peso das minhas costas. Eu não estou mais devendo nada para ninguém. Amém, glória a Deus. Isso é muito saudável. O arrependimento e confissão, quer dizer, você não tem necessidade da confissão para que o arrependimento se legitime. Porém, muitas pessoas se sentem mais plenos quando, depois do arrependimento, ainda encontra alguém para confessar aquilo que cometeu. Mas, muitas vezes, aqueles a quem confessamos as nossas transgressões se tornam os nossos maiores acusadores depois. Pessoas às quais confiamos uma confissão, um segredo, um pecado,
muitas vezes, além de expor a nossa fraqueza para outros, ainda se torna o nosso maior acusador. Então, há pessoas que não estão somente debaixo ou encarceradas na culpa e na acusação, mas também estão encarceradas na decepção, na mágoa, no ressentimento. Se decepcionaram com pastores, com médicos, com amigos, com familiares, com pessoas a qual você confiou um segredo, um conselheiro, um intercessor, alguém que você confessou um segredo, mas ele abriu aquilo para outra pessoa, ou na hora que vocês romperam a amizade, rompeu o casamento, rompeu alguma coisa, ele expôs. Ele expôs a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade, o seu passado. E aí, além da culpa e da acusação, agora você também carrega o quê? A decepção. Terceira e última fase, a condenação. Condenação é uma sentença estabelecida. Condenou. E agora, apóstola? É uma penalidade para que não reste mais nenhuma dívida. Quando alguém é condenado, significa que ele vai agora pagar por aquilo que ele cometeu. Mas ser condenado e cumprir a pena relacionada a ela não é sinônimo, automaticamente, de perdão. Então, tem muitas pessoas que foram condenadas por algo, talvez até que fez. Talvez você traiu no casamento, se divorciou, o cônjuge pediu divórcio, e você perdeu a guarda dos filhos, quer dizer, virou aquela confusão toda, enfim, você se sente, eu sinto que eu paguei pelo meu erro. Mas pagar pelo erro não significa que você foi perdoado do erro. Não é sinônimo de perdão. Há pessoas que andam debaixo de culpa, de acusação, pagando pelo que fez, e ainda assim estão encarcerados. Alguns já se casaram de novo. Alguns já tiveram filhos. Algumas mulheres que passaram por abortos voluntários. Já têm outros filhos, mas se sentem acusadas. Se sente, às vezes, até punida em alguma situação por um aborto cometido. Então, muitas vezes, pagar, naturalmente falando, por algo que você fez, não significa, automaticamente, que você vai se sentir perdoado. A condenação é um veredito que damos a nós mesmos quando nós não acreditamos no perdão. Então, eu prefiro ir até a Aparecida do Norte, a pé, do que ir lá na casa do meu ex e pedir perdão para ele. Então, eu prefiro subir uma escadaria de 500 degraus, de joelho, do que ir lá e remir por um erro que eu cometi. Então, você entende que há pessoas que acham que a condenação vai perdoar, vai trazer perdão. A condenação satisfaz a lei, mas não absolve o condenado. Essa semana, ou semana passada, não sei, eu vi um vídeo, e eu procurei tanto esse vídeo hoje, não consegui achar. Acho que não era para ser mesmo. Mas eu fiquei emocionada demais com o que eu vi. Porque era uma prisão era uma prisão lá nos Estados Unidos, daquelas assim, dos caras mais brabos que tinha. Então, você via pela imagem, era só aqueles caras bem grandões, assim, tatuados e tal, aquele cara bem de... Deve ser, os crimes que cometeram devem ser inenarráveis. Não pode nem falar o que eles fizeram. Mas era um culto. E era justamente os presos
condenados, alguns condenados à morte, muitos ali com condenação perpétua. Estavam ali adorando ao Senhor, cantando, chorando, aqueles homens gigantes, sabe aquela cara de prisioneiro americano? Né? Porque a cara de prisioneiro americano é diferente do prisioneiro brasileiro. Né? É meio engraçado isso. O prisioneiro americano é aquele prisioneiro que parece que ele treina, toma whey todos os dias e tal, o cara está lá maçudo. E aqueles caras gigantes ali, sabe, adorando a Deus, chorando, chorando. O cara com o violão tocando, e aquela coisa, o outro de joelho, adorando a Deus. Eu falei, meu Deus. Muitos ali condenados, nunca vão sair da cadeia. Vão morrer ali dentro. Mas dentro deles, eles são livres. E eles diziam isso, o texto dizia exatamente isso. Se eu achar, eu posto em algum momento no meu Instagram. Mas, sabe, livres, adorando, com as mãos levantadas, chorando, abraçando o irmão, sabe, aquela coisa assim. E eu fiquei pensando, meu Deus, esses homens são condenados por toda a vida. A maioria deles vão morrer neste lugar. Mas eles só estão aqui fisicamente. O espírito deles não está mais aqui. Eles estão, sabe, em outra dimensão, como diz a Baby do Brasil. Eles estão numa outra dimensão. Eles estão no espírito. Então, querido, sair do cárcere é exatamente essa outra dimensão que o Senhor nos dá. Não importa aquilo que você fez, não importa aquilo que você enfrenta, não importa, sabe, as pessoas que por muitas vezes estão ao seu redor, vivendo situações que são consequências, mas em nome de Jesus, quando o Senhor tira você da cadeia, do cárcere, do aprisionamento mental, emocional, espiritual e talvez até físico, o Senhor te faz livre para receber o perdão, para receber a graça, para abraçar aquele que era seu inimigo, para pedir perdão para aquele que você feriu, para aquele que você magoou, para aquele que você humilhou, para a esposa que você traiu, para o marido que você enganou, sabe aquela coisa que Deus faz dentro de você? Isso é libertação de cadeias. Isso é remover o cativo do seu cárcere. Muitas vezes, queridos, nós não temos como tirar você fisicamente da sua geografia, da sua condição financeira, da sua condição social, do bairro que você mora. Às vezes nós não temos condição. E às vezes Deus nem quer fazer isso prioritariamente na sua vida, mas o Senhor quer tirar tudo aquilo que está dentro de você e que te mantém encarcerado no seu velho homem, naquilo que você fez, naquilo que você cometeu, naquilo que disseram que você seria, mas você não é, porque o Senhor te resgatou do império das trevas. O Senhor arrebentou com as cadeias do inferno que aprisionavam a sua vida, e por isso você pode dizer, eu sou livre em Cristo Jesus. Como o inimigo age em cada uma dessas fases? Na culpa, o inimigo atormenta a sua alma. Tem pessoas que estão atormentadas na alma. Apóstolo, o que é tormenta da alma? Você não consegue dormir se não for com remédio. Você não consegue parar de comer se não for com remédio. Você não consegue comer se não for com alguém fazendo aviãozinho na sua boca e te convencendo e pagando para você comer. Você não consegue, você não tem controle sobre as suas emoções. Você explode, você quebra tudo, você xinga todo mundo, depois você começa a chorar. Sabe, tem muitas pessoas que estão com a sua alma deplorada, destruída. Ai, apóstolo, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu não estou questionando o seu diagnóstico mental, emocional, psicológico. Não estou questionando isso. Eu estou dizendo, querido, que em nome de Jesus, muitas vezes nós estamos atormentados na nossa alma, porque o inimigo está usando do nosso passado, das nossas fragilidades, dos pequenos distúrbios que todo mundo tem nessa terra, sabe? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, irmãos.
A gente fica esperando alguém perfeito para encontrar o perfeito que é em mim. Oh, meu irmão, em nome de Jesus. No céu nós vamos nos encontrar, glória a Deus, aleluia. Aí o perfeito que habita em você vai se relacionar com o perfeito que habita em mim, debaixo do perfeito que é o Senhor. Enquanto isso não acontece, toleremos o nosso irmão em Cristo, para que ele possa nos tolerar também. Amém? E a gente possa viver em paz, harmonia e alegria. Zen. Fiz até uma propaganda. Então, a palavra do Senhor diz que nós precisamos viver em paz. No que depender de mim, eu quero ter paz com você. Agora, tem gente que não quer. Então, a culpa, ela atormenta a sua alma. Você já acorda atribulado. Você já acorda, sabe, agitado na sua alma, reclamando, porque a cama não foi arrumada. Porque a água, não sei o quê, não está quente do jeito que você queria. E aí, porque a roupa não foi passada, porque a roupa não foi lavada. Sabe, a gente já acorda, sabe, atormentado na alma. Atormentado na alma porque não dormiu em paz. Se a palavra do Senhor diz em paz, me deito, pego logo no sono. Glória a Deus, aleluia. E aí eu acordo também debaixo da paz de Cristo, que excede todo entendimento. Eu preciso cultivar, meu irmão, em nome de Jesus, cultivar. Cultivar a paz, cultivar a alegria, cultivar a gratidão, cultivar a presença do Espírito Santo. A palavra eu não sou nada disso. Pelo contrário, eu sou um péssimo jardineiro. Então seja outra coisa. Mas há alguma coisa que Deus quer fazer na sua vida, querido. A palavra do Senhor fala sobre os frutos do Espírito. E esses dias atrás eu fui dormir. Eu não sei porque eu estava com essa tormenta na alma. Apóstolo, se você está com essa tormenta na alma, eu também posso ter. Pode, irmão. Eu dormi atormentada na alma. Falei assim, gente, eu preciso arrumar uma... Eu já não estava em casa, tinha de viajar. Com quem que eu ia brigar? Com ninguém. Eu falei, eu vou mandar uma mensagem para ele. Também não vou mandar mensagem, nem boa noite eu vou dar também. E aí eu fui dormir atormentada na alma. Quando eu estou atormentada na alma, o Joel viaja muito. Quando eu estou atormentada na alma, eu só arrumo meia cama. Só puxo metade da cama. Falei para ele esses dias, puxo só metade da cama, não arrumo a cama inteira, não. Aí eu fui dormir atormentada na alma. Acordei de madrugada, fui no banheiro. Gente, mas ó, eu dei uma topada no dedo. Contei para você. Mas eu dei uma topada na cama, assim, que olha, é porque eu sou crente, o Espírito Santo me testou. Que eu fui lá no velho homem, falei, lembrei, misericórdia, Senhor, essa cadeira aqui não está no lugar certo. E eu batia, mas acordei, falei, Senhor. Aí quando eu acordei, eu falei, eu não posso continuar o dia atormentada na alma. Porque eu tenho muita coisa para fazer. E as coisas que eu tenho para fazer são coisas do Espírito. Como que eu vou estar fazendo coisas do Espírito na carne? Não, a Bíblia diz que não dá certo. Primeira mensagem que eu receber pedindo um conselho, eu vou detonar o cara, não vai dar certo. Aí eu acordei, eu falei, Senhor, eu só vou levantar da cama quando o Senhor falar comigo. Aí o Senhor falou assim, então vai lá, os frutos do Espírito. Tem que cultivar, minha irmã. Tem que cultivar. Aí eu lembrei, na hora que eu acordei, eu lembrei os frutos do Espírito. Paz, alegria, bondade, longanimidade. E olha, eu lembrei de todos. E eu falei, Senhor, é isso. Aí eu orei e falei, Senhor, em nome de Jesus, hoje, todas as vezes que essa tormenta da alma vir contra mim, me faz lembrar dos frutos do Espírito. Porque aquele que anda no Espírito não satisfaz as obras da carne. E o Joel ia chegar naquele mesmo dia, então tinha que estar cheio do Espírito. Senão ia sobrar para ele. Mas sabe, queridos, a gente tem que... O que eu quero dizer? Que, sabe, você escolhe o que cultiva. Sabe, se você acorda de manhã atormentada na alma, e aí você vai lá, nas obras da carne, ira, facção, fofoca, maledicência, meu irmão, em nome de Jesus, no final você está presa. ou alguém vai te buscar. Alguém vai te buscar. Bombeiro, polícia, alguém vai te buscar. Mas se você cultiva
os frutos do Espírito, você termina o seu dia dizendo: obrigado, Senhor, porque nada pode me separar do teu amor. Obrigado, Senhor, porque pode vir tantas coisas sobre a minha vida, mas em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedora. Sabe, queridos, é assim que nós experimentamos que nós não estamos encarcerados, que somos livres. Porque às vezes nós passamos por algumas tormentas. A culpa atormenta a alma. A acusação te mantém refém dos seus erros, das suas transgressões, dos seus pecados. A acusação te mantém refém. Todo o tempo você está devendo, todo o tempo você está se lembrando, todo o tempo você está aprisionado, todo o tempo você olha para trás, você se lembra quem você foi, o que você fez. E muita gente está debaixo da acusação. O tempo todo, o dia todo, a semana toda, no trabalho, em casa, você está o tempo todo, sabe, refém dos seus erros, refém do seu temperamento difícil, refém da sua personalidade fraca, refém de não sei o que lá, refém dos seus, dos genes do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô, refém da sua conta bancária. Você está refém de tudo em nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que para isto se manifestou o Filho, para destruir as obras do diabo, as obras malignas que intentam contra a nossa vida. Não seja refém de nada que Jesus já venceu na cruz do Calvário. E condenação, sabe como que o inimigo trabalha nessa fase da condenação? Te aprisionando, te paralisando e mantendo você cativo no seu destino. Cativo de, sabe, de perseguir aquilo que é seu sonho. Você vive num cativeiro, você vive aprisionado, você vive no deserto, você vive num lugar que o Senhor não construiu para você viver. Então Satanás, terminando essa palavra, ele guarda o nosso passado nas suas mãos, para nos apedrejar com ele. Satanás guarda os nossos pecados na sua boca, para liberar sentenças, ataques, críticas contra você, para nos manter reféns do passado e devedores daquilo que um dia você acha que ele te deu. Tem gente que tem alguma coisa porque acha que foi o inimigo que te deu. Querido, quero te dizer uma coisa: o diabo não te deu nada. Porque aquilo que um dia ele barganhou com você, quando você se converteu, o Senhor tirou toda a autoridade dele. Você tem um Senhor. Quando você vem aqui à frente, você recebe Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Então, a partir de hoje, tudo aquilo que você tem na sua vida foi porque o Senhor te deu autoridade, capacidade, habilidade, inteligência, graça, unção, para que você conquiste. Você não deve nada para o diabo. Você não deve nada para Satanás. Você não deve nada para nenhum espírito maligno. Você não deve nada para nenhum guia. Você não deve nada para nenhum caboclo, para nada que um dia você serviu no seu passado. Você não tem mais nenhuma dívida para com o seu passado. Levante a sua mão e dê um glória a Deus, meu irmão. Diga: eu sou livre para servir o meu Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero terminar com esse texto, quero que você se coloque de pé. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 8 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito
para a vida e paz. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus, querido, a palavra de Deus sustenta a sua liberdade. A vida de Deus, por meio de Cristo Jesus, te liberta da culpa, porque você foca a sua esperança na graça e não na lei. A vida de Deus em você. Sabe, quando você vem à igreja, quando você acorda pela manhã, ou pela noite, ou em algum momento do seu dia, você busca um cantinho, e busca na palavra, e tem o teu tempo de oração, e pede a bênção de Deus sobre a sua vida, e você tem um tempo de comunhão e intimidade com o Senhor. Quando você está cultivando a vida de Deus dentro de você, você está focando na graça e não na lei. Não adianta você fazer um monte, sabe, de votos. Você fazer um monte de voto para Deus, se você não tem intimidade com Ele. O perdão abre as portas desse cárcere. O Senhor te perdoou do seu passado, dos erros que você comete. Sabe, às vezes pensamentos que vêm, sentimentos que contagiam o nosso coração. Como nós gostaríamos de ser filhos melhores para o Pai. Eu não sei você, mas às vezes eu estou orando, eu falo: Senhor, como eu gostaria de ser uma filha melhor para o Senhor. Às vezes eu estou orando e digo: Deus, 2 coisas eu peço ao Senhor. Uma, que eu possa estar na tua casa até os últimos dias da minha vida. E segundo, Senhor, que todas as vezes que o Senhor olhar para mim, o Senhor, mesmo que não veja uma filha perfeita, o Senhor se alegre com quem eu sou. Sabe, que eu possa trazer alegria para o Pai. Quantos aqui são pais? Como é bom quando o filho vem com um desenho e mostra pra gente: aqui, papai, desenhei você. Às vezes você olha e fala: meu Deus, meu filho me vê assim. Mas a gente guarda com, sabe, com tanto carinho. Quando vem, dá um beijo. Quando faz algo sem pedir. Quem é pai aqui sabe o que é um filho te agradar. E eu faço essa oração: Senhor, eu quero ser uma filha que te agrade. Te agrade. Eu não sou perfeita, mas eu quero te agradar. Então quero te dizer que hoje o mesmo anjo que abriu as portas da cela de Pedro, de Paulo, de Silas, de Jeremias, de José. Apóstolo, não tem na Bíblia que foi o anjo que abriu ele. Não, mas foi uma intervenção de Deus. Sabe? O anjo da fornalha, o que fechou a boca do leão. Sabe, que esse anjo que nos liberta dos cárceres possa abrir as portas para que você seja livre. E eu creio, querido, que toda acusação vai ser removida da sua alma, porque a palavra do Senhor diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Então não é o que você faz, não é a oferta que você traz, não é uma coisa que você faz para alguém, não é uma caridade, não, meu irmão. Deus te justifica. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que você pudesse ser visto pelo Pai como um filho amado dele. Hoje, em nome de Jesus, toda culpa vai ser silenciada na sua consciência. Põe a mão na sua cabeça e diga comigo: finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o meu pensamento. O meu pensamento. Em nome de Jesus, Senhor, que toda a culpa que está agora ainda visitando os teus filhos aqui
seja removida agora, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que não conseguem dormir em paz, aqueles que não conseguem, Senhor, ter um relacionamento saudável com a sua esposa, com seu marido, com amigos, com seus filhos, por causa da culpa, em nome de Jesus, por causa da acusação, sejam livres agora, que a sua consciência receba agora a unção e a presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E eu declaro, querido, que toda condenação seja cancelada, para que você possa sair desse cárcere de cabeça erguida. Então apruma seu corpo aí, vai, apruma seu corpo, levante a sua cabeça e diga: em nome de Jesus, eu não tenho nenhuma dívida para com o diabo. Agora, pois, nenhuma condenação há para mim, que estou em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou do pecado, da lei do pecado e da morte. Por isso eu declaro que eu sou livre de todo cárcere da alma, do espírito, da mente, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, xarabalaba, xereleba, xereleba. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Mantenha suas mãos levantadas. Eu te convido não só a levantar as suas mãos, mas movimente as suas mãos como alguém que é livre na presença do Senhor. Existem alguns atos que às vezes eles parecem talvez até infantis, mas não são. Na medida da sua liberdade, faça esse ato que o Espírito Santo quer que você faça. Levante a sua voz em línguas, ou levante a sua voz em uma oração. Se você não ora em línguas, não há problema. Comece a exaltar o nome do Senhor Jesus, porque Ele te salvou, Ele te remiu. Se você ora em línguas, levante a sua voz em línguas. Eu quero ouvir. Que esse lugar seja cheio do Espírito, cheio do Espírito, porque onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.